Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Eu, no decorrer desses dias em casa, orando, falando com Deus e fazendo os nossos devocional, a gente começa a ler, começa a estudar, e tem algumas passagens bíblicas que ela pega no nosso coração. A gente começa a olhar para a situação que a gente está vivendo hoje de igreja no mundo. A gente começa a olhar o que está acontecendo na África, os cristãos sendo massacrados, valas abertas e milhares de cristãos sendo mortos. A gente olha para o México, vê o que está acontecendo, olha aqui alguns países aqui vizinhos, e a gente começa a orar e começa a pensar o que vai ser do amanhã. Não estou dizendo o que vai ser do amanhã para a igreja, porque não tem poder, não tem ninguém aqui na face da terra que tenha o poder de parar a igreja. Domiciano tentou, não conseguiu. Nero tentou, não conseguiu. As pestes, as pragas que veio, não conseguiu. Nabucodonosor não conseguiu. Nenhum deles conseguiu. Mas aí a gente começa a olhar pra gente, e eu fiquei preso a esta palavra. Talvez você vai dizer assim, mas não faz sentido perseguição e essa palavra. Faz sim, porque a gente só persegue o que é viva. E talvez muitas pessoas fiquem se perguntando por que tanta perseguição aos cristãos. Porque os cristãos servem um Deus vivo. O seu Deus é um Deus vivo, o meu Deus é um Deus vivo. Então vamos estudar um pouquinho, ler um pouquinho e meditar um pouquinho nesse texto que diz que a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, ela é eficaz para mudar a minha e a sua vida para o melhor. Então, se eu pego a palavra de Deus e coloco em prática, ela vai ter uma eficácia na minha vida. A palavra de Deus, ela é comparada com uma espada de dois gumes, que penetra com precisão, pastor. Tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. A parte positiva, ela nos poda para que nós temos um crescimento eficaz. Para quando dá os frutos, a gente aguentar o fruto. Porque você já imaginou? Você imagina e pega um pé de tangerina e deixa ele crescer. E se você não fazer a poda dele, quando dá as frutas, com o peso da fruta a galha vai quebrar e não vai sustentar o fruto. Isso é a palavra de Deus, que é eficaz,
que entra no coração, divide os pensamentos, tanto os bons e os maus. Revela o que está escondido aqui dentro. Só a palavra de Deus tem esse poder de entrar no mais profundo que está lá guardado, que só Deus sabe. Talvez acontecem situações na nossa vida que o pessoal diz, né, que o trauma é tão grande que ficou ali escondido, que está ali naquele cantinho ali, lá guardado. Aí você tem um encontro com Deus, aí vem a palavra, divide, tira o que não presta e deixa só o que é bom. Você já viu uma espada de 2 gumes? Com 2 cortes? Isso é a palavra, isso é a comparação. Agora depende de como eu e você usa a palavra. Quando nós usa a palavra com sabedoria, nós baseamos a nossa vida na palavra. Nós tomamos a nossa decisão com a palavra. Então toda decisão que eu vou tomar, eu baseio na palavra. Pense comigo nessa manhã. Você toma uma decisão equivocada. Dependente da decisão equivocada que você tomou, vai refletir na sua vida toda. Como assim, Cláudio? Um casamento, pastor, fora da direção fora da direção do Senhor, vai refletir na vida toda. Não é verdade? Sim. Você fez algo sem a direção do Senhor, vai refletir na sua vida toda. Então, por isso que nós temos que tomar nossas atitudes com a palavra. Usando a palavra. Usando a palavra de Deus. Usando a Bíblia. Por isso nós não usamos a Bíblia só apenas com um livro normal. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus, do Deus vivo. Ou o que eu posso dizer? O autor está dizendo que a palavra de Deus alcança até o mais íntimo do nosso ser, os lugares que ninguém mais consegue ver ou tocar. Revela os pensamentos, sentimento, intenção e desejo escondido. Nada escapa da sua ação. Nada escapa. O cara pode ser o homem mais perigoso. O cara pode ser o homem mais bravo. É só a gente ver a declaração de Ciro. A fala de Ciro a respeito da igreja. Ah, mas não era a igreja, Israel. Do ele reconhecer. É o a gente vê, eu não lembro o nome do serial killer, o cara que fez um estrago muito grande nos Estados Unidos, e no seu julgamento, todo mundo, as famílias falando, eu te mato, eu não sei o que, eu desejo não sei o que, e o cara lá sério, morre. Aí entrou um senhor de barba fortinho, de barba longa, e começa a dizer: você tirou a minha filha. Se não for na memória, ela é filha. Mas você me obriga a fazer a coisa mais difícil. Mas é preciso. Eu te perdoo. E começa a falar do amor de Jesus. Aquele cara, ele começa a chorar. Por quê? Porque naquilo ali, a palavra entrou. A espada de 2 gumes entrou, dividindo. E ele viu que mesmo ele sendo aquele monstro, aquele pai não olhou para ele com os olhos humanos, olhou para ele com os olhos de Cristo.
O mesmo olho que Jesus olhou na cruz para o ladrão, de misericórdia. Disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu fico imaginando a multidão embaixo, amaldiçoando, vai morrer, vagabundo, bandido, isso, aquilo. Jesus olha para ele, porque ele reconheceu. E a palavra veio e entrou. Não adianta ser bonzinho. Ser bonzinho já é o dever do cidadão. É o dever. Eu tenho que olhar para o meu passado e ter vergonha. Você tem que olhar para o seu passado e ter vergonha. Mas nós não podemos voltar. E nós louvamos a Deus porque Deus nos deu uma segunda chance. E a palavra entrou. E mudou as nossas ações. Como se diz, Deus conhece você por dentro e por fora. Não adianta esconder de ninguém. Deus, ele conhece. Deus, ele sonda o meu e o seu pensamento. Essa imagem reforça que a Bíblia não é apenas para tocar a sua espécie, seu livro. É para ler, é para meditar, é para colocar em prática. Eu estou lendo um livro que fala sobre isso, o meditar na palavra de Deus. E o autor ele faz uma comparação, Abias, legal, você já viu muito isso. Você solta o gado na pastagem de manhã e o gado ele fica a manhã toda pastando, pastor Davi, se alimentando. No final do dia, o gado você traz para o curral. Aí ele senta, ele fica o quê? Remoendo. Fica a noite toda remoendo. A palavra de Deus é para isso. É para a gente ler e ficar remoendo. É para a gente ler e ficar meditando. É para a gente sentar e ler e falar: estou errado nisso. As minhas atitudes estão erradas nisso. E aqui dentro Deus está vendo. Então você pensa nessa manhã. E a palavra de Deus ela é para nos curar, nos corrigir, nos ensinar. Nos corrige do que está fora dos trilhos. Nos ensina a fazer o melhor. E nos cura de todos os nossos mal, de todas as doenças da alma. Nos separa do pecado. Sim, nos separa do pecado. Desse pecado de estimação. Deixa a palavra entrar. Eu gosto muito, pastor, de Theo não sei o quê. E ele estava dizendo de uma experiência dele. O pai dele, líder de uma grande igreja, abandonou ele, a mãe e a irmã. E a mãe teve que assumir tudo. E ele disse assim que tudo da lembrança da infância dele, ele via a mãe orando. E ele disse assim que ele e a irmã dele falando: e como é que vai ser agora? O pai foi embora. Aí ele falou assim que ele chegou na mesa e falou para a irmã dele assim: a mãe ficou doida. Hoje tem uma mesa, tem uma cadeira a mais na mesa. Aí ele falou assim que a mãe dele falou, dava a mão para ele para a irmã, e a irmã e a mãe falavam: vamos dar a mão para o Senhor Jesus. Por que essa mulher tinha essa convicção? Porque a palavra entrou nela e fez morada. A palavra entrou nele e fez morada. A palavra entrou na filha e fez morada. Apesar de uma situação feia que eles viveram, mas a palavra, ela entrou e foi eficaz. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela cura tudo que o mundo nos causa. As feridas que o mundo, que as pessoas
nos causa, e vem a palavra de Deus, vem o próprio Deus derramando o óleo. Não o óleo que derrama, pinga, não. O óleo que desce sobre a barba de Arão. O óleo representa o que? A unção. A unção representa o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que quebra o jugo, é aquele que dá paz, aquele que dá tranquilidade. Mas para isso você precisa deixar a palavra entrar no seu coração. Nesta manhã eu te convido, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, deixa Deus fazer algo novo. Porque essa palavra ela é viva e eficaz. Deixa ela entrar. O 3 diz assim: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas perante aos olhos daquele a quem nos tem de tratar. O seu nome é Jesus de Nazaré. Entregue a tua vida para Ele, confia e Ele tudo fará. Amém, Abias? Nossa hora já se foi, meu irmão.